Graças a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, amém, igreja? Amém. Tudo bem com a igreja? Tudo bem com os irmãos? Amém. Como os irmãos têm passado os últimos dias? Felizes? Amém. Luta mais vitória, e assim a gente vai, né, meus irmãos? Bem-vindos à casa de Deus. Tem muita bênção de Deus para a vida de todo mundo. Falemos com o Senhor um pouquinho. Maravilhoso Deus, grande Pai, nós estamos na presença do Senhor mais uma vez, Senhor. Nós queremos contemplar a formosura do Senhor. Nós queremos desfrutá-lo no seu santo templo, meu Pai. Meu Deus, que não faltem as bênçãos derramadas sobre nós, que aqui estamos para glorificá-lo, exaltá-lo, ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, venha transformar vidas, venha falar, ó Deus, mudando a direção de tantas pessoas que estão talvez numa direção tão equivocada, meu Pai. Eu creio no mover do Senhor, eu creio no poder das tuas mãos, eu creio que a mão do Senhor está estendida na direção desse povo, e creio, Senhor meu Deus, que as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre todos nós que aqui estamos na sua presença. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de aqui estarmos na sua presença, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que todos digam amém. Abram as suas Bíblias no capítulo 16 do livro de Juízes. De onde vem a sua força? Juízes no capítulo 16, versículo 28. Nós vamos falar sobre algumas questões, pelo menos dois personagens que eu achei interessante trazer a consideração de todos nós através da mensagem de hoje, porque eles nos mostram alguns erros que podem ser evitados, algumas coisas horríveis que podem ser evitadas quando nós entendemos quem é que atua realmente na nossa vida, de que forma. Aleluia. Se estamos sendo vitoriosos, vencedores, por quê? De onde vem a nossa vitória? De onde vem a nossa força? Capítulo 16, versículo 28, Juízes. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Sentem-se, meus irmãos, sentem-se. Louvado seja Deus. Eu já preguei essa passagem muitas vezes, e eu sei que vocês já ouviram essa mensagem muitas vezes. Só que hoje nós vamos tomar uma direção diferente, e vamos trazer as lições da vida de Sansão e eu posso dizer, derrota de Sansão até certo ponto. Trazer essas lições para a nossa vida, para que nós não incorramos nos mesmos erros. Algumas pessoas dizem, sinceramente, até não vejo muita razão para discutir o assunto, mas me chama a atenção que algumas pessoas chegam a dizer que Sansão chegava a correr até 60 km por hora. Ou seja, o homem corria mais do que o Usain Bolt. Olha, muita velocidade, mas eu creio, porque quando Deus dá velocidade, Deus dá, não é verdade? É só a gente se lembrar de Elias, que ultrapassou os cavalos do rei Acabe. Por que não acreditar que ele corria 60 km por hora? A Bíblia nos fala que ele arrancou o portão da cidade de Gaza, e dizem que esse portão não era leve, não. Era um portão que pesava, algumas pessoas chegam a falar em 3.000 quilos, mas que seja 600 quilos. E levou esse portão e o arrastou até 60 quilômetros da cidade. Ele fez uma correria danada para pegar raposinhas e colocar fogo na seara dos filisteus. A Bíblia Sagrada nos fala também que um dia ele ficou meio nervoso, sendo acuado pelos filisteus, pegou um esqueleto de jumento, da parte da cara do jumento, uma queixada, e matou gente mais do que o
o exército americano enfurecido. Quer dizer, o homem era forte. O homem era forte. Um dia Deus chegou para a mãe de Sansão e falou com ela: eu preciso começar um processo de libertação do meu povo, e você vai ter um filho. E ela era estéril. Ela foi e falou com seu marido Manoá, e nasceu Sansão. E o Senhor falou: separado, nazireu, não corte o cabelo. A nossa igreja ele seria suspenso. E ele vai começar a libertação do meu povo. Então ele não toca em coisa imunda, ele não toma bebida forte, não corta o cabelo. E meus irmãos, ele foi crescendo, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus começou a usá-lo para a libertação do seu povo. E todo mundo conhece o final trágico de Sansão, quando a Bíblia Sagrada nos diz que Sansão acabou dizendo: olha, o segredo da minha força está no meu cabelo. E a Bíblia fala que Dalila então chamou homens ou soldados, ou enfim, e mandou cortar o cabelo dele. E a Bíblia nos fala que de repente ela gritou: os filisteus vêm sobre ti. Ele se despertou e disse: eu vou me livrar dessa vez, como já me livrei de outras. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então é interessante a gente refletir, meus irmãos, porque é claro que fazia parte da obediência a Deus, é claro que fazia parte do que Deus havia ordenado e colocado como maneira de vida para Sansão, foi orientado pelos pais. E nós poderíamos julgar que o grande problema de Sansão foi que, quando começou a crescer, logo começou a arranjar um namorico com uma pessoa que não fazia parte do seu povo. E os pais chegaram e falaram: Sansão, meu filho, tem tanta moça bonita aqui na nossa terra, você vai buscar uma moça que não faz parte desse povo, uma pessoa que pode induzir você a tantos erros, a idolatria, por exemplo. Não é agradável a Deus. Alguém pode dizer: não, o problema de Sansão foi essa questão dos namoricos. Foi, ele teve esse problema, sem dúvida. Alguém pode dizer que Sansão deixou de exercer a questão da separação, da consagração a Deus, quando praticou coisas que Deus havia dito: não faça. Tomou bebidas fortes, se aproximou de coisas mortas, enfim. Foi um erro também, claro. Mas ele continuava forçudo. Mas continuava com a sua força. Alguém pode dizer a questão da força de Sansão, ou seja, o problema maior de Sansão foi a questão de que ele acabou se namorando de Dalila e acabou confessando a ela um segredo: o seu cabelo grande, que era uma ordenança de Deus, e através da obediência é evidente que ele seria abençoado e fortalecido pelo Senhor em pontos esporádicos, porque ele não tinha força todo dia, todas as 24 horas do dia, não. Deus tinha que descer sobre ele e se mover nele. Aleluia. Foi um problema também. De onde vem a sua força? Quantos irmãos aqui se sentem fortes? Quantos se sentem fortes? De onde é que vem a vossa força? De onde é que vem a nossa força? A Bíblia Sagrada nos deixa, meus irmãos, entender claramente que de todas as coisas que Deus pediu a Sansão, todas faziam parte, é claro, para que ele pudesse ser o homem levantado por Deus para começar, a Bíblia fala, para começar uma obra de libertação. Então a obediência faz parte, evidente, de uma vida abençoada por Deus, de uma vida de resposta de Deus, e de uma vida que Deus coloca nela um projeto e executa. Mas não é só, não é o suficiente. Tudo isso faz parte da obediência, mas não necessariamente da força. O maior erro de Sansão, na opinião dos irmãos, qual seria? Rebeldia, rebelião. E aí vai, a gente tem ideias diferentes, não é? Cada um tem um tipo de entendimento, não há problema nenhum nisso. Eu vou voltar para esse texto aqui. Mas eu queria passar um pouquinho para frente, no segundo livro das Crônicas, por favor. O rei Uzias, meus irmãos, ele começou a reinar muito cedo, 16 anos. E ele reinou bastante.
Mais de 50. E a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Faz parte da obediência, não é? Buscou a Deus, buscou através dos servos de Deus entendimento de coisas espirituais, saiu e guerreou contra os mesmos filisteus do tempo de Sansão. A Bíblia Sagrada nos diz que ele começou a fortificar. A Bíblia nos fala que ele edificou torres em Jerusalém. A Bíblia Sagrada nos fala, eu estou no versículo 10 agora, que também edificou torres no deserto. A Bíblia fala que ele cavou muitos poços porque tinha muito gado. A Bíblia fala que ele tinha um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra tremendamente para pelejar, ou seja, criou um exército também. A Bíblia Sagrada nos fala que Uzias, e preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças e capacetes, preparou os exércitos para a batalha, e também providenciou as armas que seriam armas daquele tempo, como se fossem hoje bombas atômicas. Providenciou atiradeiras ou fundas para lançar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, aceitou a questão tecnológica, aceitou as inovações dos mais jovens, que é muito difícil para muitos. Em cima dessas torres colocou as máquinas. Não adianta fazer torre sem colocar máquina, não adianta fazer muita coisa sem ter alguém ou algo preparado para fazer funcionar aquilo que se está fazendo. Colocou atiradeiras, enfim, a sua fama cresceu porque ele fez tudo muito bem, diz a Bíblia, até que se tornou forte. Está no versículo 15, lá no finalzinho. Até que se tornou forte. Versículo 16, mas havendo-se já fortificado, o que diz a Bíblia? Exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor. Por quê? Por uma questão que nós poderíamos dizer, mas poderia ser resolvido isso de uma forma, quem sabe, até mais branda, quem sabe? Mas não foi. De todas as coisas que ele fez, Deus disse a ele, é isso que você vai fazer, a sua questão é essa aqui, estratégica, tecnológica, armação, preparação para a defesa do meu povo, mas a parte espiritual não compete a você fazer. E a Bíblia fala que ele entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. E a Bíblia fala que o sacerdote Azarias, está no versículo 17, já entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Não te compete queimar incenso. O seu negócio é a estratégia, o seu negócio é a gestão. Está na moda falar gestão, né? Você não é político, você é gestor. A questão espiritual não compete a você, compete a nós, diziam os sacerdotes do Senhor. Mas não se esqueçam que Uzias se sentia forte. Mas se vocês olharem de todas as coisas que eu falei, Uzias havia se fortalecido na questão das guerras, ele havia se fortalecido na questão da defesa, ele havia se fortalecido na questão da estratégia. E uma vez se sentindo fortalecido, sentindo que a sua força poderia vir de tudo isso que eu falei para vocês, ele se corrompeu tentando adentrar a uma área que era altamente espiritual e não competia a ele. E embora os servos de Deus dissessem a ele, Uzias, não é você que deve fazer isso, e resistiram o rei, a Bíblia nos fala que, no versículo 19, que Uzias, ao invés de chegar e dizer, não, vocês estão corretos, a conclusão está certa, a minha questão é esta, Deus me colocou aqui, a Bíblia nos diz que ele indignou-se. De onde vinha a força desse rei? A força desse rei vinha do que ele havia construído, e Deus o havia abençoado em tudo que ele havia construído, em tudo que ele havia feito para a sua defesa e a defesa do povo de Deus. Atuou ele também um pouquinho nas questões espirituais, dando vazão a visões, derrubando altares, tudo bem, mas a questão de queimar incenso não competia a ele, mas sentia-se ele fortalecido principalmente por todas essas coisas que eu falei para vocês que ele fez. Mas de repente vem os sacerdotes do Senhor
esses sacerdotes tinham outro tipo de força. Eu vou perguntar a você mais uma vez, de onde é que vem a sua força? De onde é que vem a sua força? Se você está numa situação onde Deus te colocou, Deus permitiu você estar. Por que você está lá? Quem o colocou? E de onde é que veio a força para colocar você onde é que você está? Uzias resistiu a 80 homens que não tinham uma lança sequer. Esses homens não tinham nada que pudesse ser, eu diria, de alta periculosidade na questão tecnológica dessa época. Mas esses homens sabiam de onde vinha a força deles para resistir ao rei com seus exércitos. Indignado o rei, a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que ele não se deu nem ao trabalho de deixar o incensário ali, não, ainda com o incensário na sua mão para queimar incenso. Ficou mais indignado ainda contra os sacerdotes. E aí a força de Deus se contrapôs à força de tudo que o homem cria para a sua própria defesa, de tudo que o homem entende que possa ser a sua força, mas não é Deus. Não adiantaram os escudos, não adiantaram as lanças, e nem os capacetes, e nem as couraças, e nem os arcos. Não adiantaram os engenheiros com as suas máquinas, nem as máquinas de atirarem flechas e grandes pedras, aquelas catapultas. Nada disso adiantou, porque a indignação de Uzias fez com que Deus mostrasse quem é que realmente estava no controle e de onde é que realmente é que vinha o poder que estava atuando naquele tempo, naquela época, dentro do propósito de Deus. Ficou queimado Uzias. Afinal de contas, ele era o rei. E quem eram os sacerdotes para dizer a ele que rei, não compete a você fazer isso? E a Bíblia Sagrada nos diz que a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. A lepra lhe saiu na sua fronte, no que significa no seu intelecto. Deus estava dizendo, você pode ser sábio quanto você quiser ser sábio, pode ser muito culto, mas eu vou mostrar a você que eu detenho o poder. Eu detenho o poder. Deus o feriu naquilo que representa a inteligência do homem. De onde é que vem a sua força? A força desses homens de Deus vinha de Deus. Se Deus não agisse e o rei dissesse que venham os soldados, que venham os homens com as flechas e tragam as pedras grandes, vamos massacrar e fazer desses sacerdotes mingau, isso certamente aconteceria. Mas a força do homem é até um ultraje tentar compará-la à força de Deus. De onde é que vem a sua força? Eu volto, meus irmãos, já falando de Uzias, eu volto para Sansão. Sansão achou que se livraria mais uma vez. E eu perguntei aos irmãos qual foi o maior erro que vocês poderiam de repente atribuir, só a título de conversa entre nós mesmos. A Sansão, um falou que era isso, a desobediência, a rebeldia, cortou o cabelo. Mas o maior erro de Sansão foi exatamente não acreditar a Deus a sua força. Ele chegou a acreditar que realmente a sua força estava apenas e tão somente no seu cabelo crescido. Você vai dizer, mas não é isso que a Bíblia fala? Inclusive tem dois versículos aqui para baixo, no 22 a Bíblia fala, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Por isso que eu li o versículo 28. Ora, se o cabelo já estava grande como quando foi rapado, então era só ele se levantar e falar, traga a coluna aí que eu vou matar mais gente do que matei em toda a minha vida. Mas não. No versículo 28 ele havia entendido que a sua força vinha do Senhor. Já eu diria que a situação já estava bem complicada, é verdade.
Mas louvo a Deus por ele ter entendido que a sua força não era questão do seu cabelo, fazia parte da obediência. Não era questão do seu nazireado, fazia parte, eu diria também, do que Deus havia instituído para a vida dele. Não resta a menor dúvida. Os seus erros e os seus defeitos, é claro que também enfraquecem. Erros e defeitos e pecados enfraquecem a vida das pessoas, é verdade. Mas, meus irmãos, quando nós acreditamos que a nossa força não vem de nós mesmos, e que porque às vezes nos julgamos às vezes santos demais e não pecamos, somos fortalecidos apenas e tão somente por isso, nós podemos estar incorrendo no mesmo erro que Sansão incorreu. Ou seja, não acreditamos a Deus, a nossa força, acreditamos aos nossos méritos. Por isso que o título da mensagem de hoje foi esse: de onde é que vem a sua força? Quantos se sentem fortes, digam amém. Os que se sentem fracos, digam aleluia. Não. Às vezes, meus irmãos, nós somos tentados. Quando eu digo nós, eu estou dizendo eu também. Isso acontece muito. Os irmãos obreiros aqui são testemunhas. Às vezes nós temos um trabalho para realizar, e é claro, nós oramos, nós jejuamos, buscamos a presença de Deus, e nós chegamos no local, pode ser um culto especial, uma campanha. Tem dia que eu vou falar por mim, mas os irmãos acontece com os irmãos, talvez os irmãos podem balançar a cabeça dizendo que sim, né? Tem dia que eu me sinto consagrado tremendamente, falo, não, eu jejuei, faz 3 dias que eu estou em jejum. A hora que eu abrir a boca vai ser paralítico andando, raio caindo, Satanás gritando, gente se convertendo, vai ser uma maravilha, porque eu estou uma bênção hoje. Já aconteceu com vocês isso? Já não? Já? Meus irmãos, eu vou para o púlpito, parece que me falta palavra, eu começo a gaguejar, e ora não acontece nada. E eu comento com a minha esposa, puxa, o culto de hoje estou arrasado, porque eu jejuei a semana inteira. Fiz campanha com os irmãos, levantei o exército da fé, o batalhão da libertação. Era para ter caído pelo menos 3.000 endemoniados e salvos pelo menos 2.000 almas, e não aconteceu nada, eu estou arrasado. Onde foi que eu errei? Eu errei quando eu achei que a força vinha do meu esforço. E eu pergunto a você de novo, de onde é que vem a sua força? De onde é que vem a nossa força? Faz parte, meus irmãos, é claro que é bom a gente orar, não resta a menor dúvida, é bíblico, não é? É bom a gente jejuar, sermos boas pessoas, às vezes bons ofertantes. Eu sou dizimista, Deus vai me ouvir, porque eu dou o dízimo, né? Faz parte, eu vou colocar para você entender, faz parte da obediência, faz parte da nossa separação, da nossa consagração a Deus. Eu sou músico, eu toco guitarra, né? Toco bateria, Deus vai me usar. A hora que eu começar a tocar bateria, hoje jejuei a semana inteira. De onde é que vem a sua força? O mundo inteiro está impregnado, meus irmãos, com essa questão. Em alguns pontos da questão se torna algo extremamente, assim eu diria, até maligno. Porque muitas pessoas pensam que a força, que o poder vem porque a pessoa adquiriu algum tipo de posição onde pode subjugar os outros através da política, por exemplo. Por isso eu digo que se torna até maligno. Outros adquirem bens, e não são poucas pessoas não. Adquirem bens, são bem-sucedidos na vida, e também acreditam que o seu poder está naquilo que ajuntaram ao longo da vida. Maltratam, humilham, se entendem maiores do que os demais e mais poderosos. Mas mais uma vez eu pergunto a você, de onde é que vem a sua força? Porque pode ter certeza que se você não entendeu ainda de onde é que vem a sua força, cedo ou tarde Satanás vai cortar todos os pelos da sua cabeça e vai arrancar e furar os seus olhos. E vai escravizar você, e não vai ser para moer trigozinho não, vai ser para carregar cargas e mais cargas que ele vai colocar sobre os seus ombros.
Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em burros. Obrigado por completar para mim. Mas a nossa confiança, meus irmãos, e o nosso poder, temos de entender de onde é que ele vem. De onde é que vem a sua força? De onde é que vem a sua vitória? Se for, meus irmãos, para ser, eu diria, ofertante, dizimista. Se for para ser pessoa de jejum e oração todos os dias. Se for para ser pessoa que de repente se entende tão consagrada, para se exaltar de tudo isso e achar que você está ganhando alguma coisa ou se fortalecendo porque você está fazendo isso, cuidado, porque vão te passar navalha na cabeça e você vai ficar de cocô pelado. Passa a mão na cabeça não, que eu fico constrangido. Não se entrega não. Entenda de onde é que vem a sua força e diga não ao erro de Sansão. Diga não. A Bíblia Sagrada fala em Apocalipse 7:12. Amém, louvor, glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder. E força ao nosso Deus para todo sempre. Homens é o que nós somos. Somos homens de Deus, é verdade. Mas nós não podemos nos esquecer de onde é que vem a nossa força. Pode ter exército, mas já vimos, meus irmãos, ao longo da história, grandes impérios. Os mais conhecidos, o egípcio e até o romano. Tinham muita força, mas não era a força que vinha de Deus. Se estribucharam e se acabaram. Alguns se tornaram até bem miseráveis em relação ao que eram. Alguns se tornaram, aliás, muito miseráveis. A nossa força tem que vir de Deus e temos de entender isso, porque senão nós vamos nos ufanar e vamos nos exaltar. Assim como se exaltou o rei Uzias. A nossa força tem que vir de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor, diz Deus, esse é o meu nome, e a minha glória, pois, ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Se é Deus quem está fazendo você se tornar uma pessoa bem-sucedida em todos os sentidos da sua vida, glorifica a Deus. Não fica se exaltando na estrada da vida, senão vem aí o inimigo te arranca o cabelo e fura os olhos e põe para fazer um trabalho de animal. Pena, meus irmãos, que Sansão entendeu isso muito tarde. Pena. Claro que ele fez ainda uma grande obra depois de ter entendido de onde é que vinha a sua força. Peço-te que te lembres de mim e me dá força só mais uma vez. Agora ele entendeu de onde é que vem a sua força. Olha, meus irmãos, nós não podemos dar muita importância a nós mesmos, achando que somos alguma coisa. Se a nossa força não vem de Deus, nós vamos cair cedo ou tarde. Se a nossa força não vem de Deus, será desmascarada cedo ou tarde. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória, diz Provérbios 21:31. Entenda de onde é que vem a sua força e se fortaleça cada vez mais. Entenda de onde é que vem a sua força e coloca-te diante das situações de batalha cada vez mais, porque você não haverá de perder uma batalha sequer. Mas o dia que você confundir uma simples questão de acreditar a Deus o que é a Ele crédito, você vai perder. Você vai perder. Pode até se recuperar. Sansão se recuperou, não é verdade? Mas observe o Senhor, ou digo, observe vocês, ele já não sabia que o Senhor havia se retirado dele.
O versículo 21, vejam vocês que situação. Os filisteus pegaram Sansão. Eu falei furazóio, mas na verdade eu ia falar arrancaram os olhos dele. E o fizeram, e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Não só estava preso, mas tinha que ficar lá, movendo aquela pedra enorme para moer cereais, trigo, enfim, cereais, vamos dizer assim. Não só estava cego, não só estava amarrado, mas ainda carregava esse peso todo. E algumas pessoas chegam até mesmo a, não sei se é filosofar ou dizer depois, ou simplesmente dizer como frase de efeito, depois que ficou cego foi que entendeu. É preciso isso? É preciso sofrer danos horríveis para entender certas situações? Se nós podemos claramente entender isso hoje, por exemplo, a questão da força. Não é preciso ter de passar por situações humilhantes na vida para entender de onde é que vem a nossa força. Porque na realidade, meus irmãos, quando nós chegamos na presença de Deus, nós chegamos tão miseráveis, e a Bíblia chega até a dizer, e nós podemos aludir dessa forma, chegamos nós pobrezinhos e necessitados. Se nós estamos de pé, se estamos esperançosos, se estamos cheios de confiança, é porque o Senhor desceu sobre nós com o seu Espírito e nos trouxe essa força para vencer as situações mais inacreditáveis que a vida coloca diante de nós. Então, meus irmãos, vamos glorificar a Deus, porque dele vem a nossa força, dele vem a nossa vitória, dele vem a nossa salvação. Nós não estamos aqui para praticar atitudes meritórias e achar, eu mereço. Que tem gente que acha, não, eu mereço, eu mereço. Nós não merecemos nada, meus irmãos. Nós merecíamos muita coisa ruim, isso sim. Mas acreditemos ao Senhor a nossa força, não por questão de mérito, mas por questão de misericórdia. E desfrutemos de Deus tudo que Ele tem para nós. Deus tem muita coisa para nós, Deus é abundante para conosco. Mas todo o crédito seja dado a Deus. A nossa força tem que vir de Deus. De qualquer outro tipo de movimento que vier a nossa força, não serve. Não se ache mais importante do que você é. Não se pense mais forte do que você é. Não ache você que por alguma razão você tem ou detém algum tipo de poder, porque isso não vai servir para nada na hora em que o inimigo te atacar. Você pode ter poder financeiro e você pode se defender judicialmente. Você pode ter poder político e se defender politicamente. Você pode ter tanto tipo de influência e se defender com a sua influência. Mas quando o inimigo lançar setas contra você, eu digo a você, para que vale o seu dinheiro? Você acha que você vai chegar para Satanás e falar, Satanás, eu sou o prefeito dessa cidade, você dá licença? Você acha? Você acha que você vai chegar para Satanás e falar, não, porque a minha influência na sociedade, a influência é de 1 a 10, 9,5. Então, Satanás, você fica no seu cantinho. Você vai ser assassinado pelo inimigo. Agora, meus irmãos, é tão tremendo e tão poderoso sabermos que temos um Deus, que não é só a nossa força no âmbito espiritual, mas temos um Deus que quando precisa de luta, Ele mesmo se chama Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus siga falando ao seu coração, à sua vida. E a nossa força tem que vir do Senhor. Tudo que Deus realizar por nosso intermédio, acreditemos a Ele toda a glória, porque a força e o poder vem dEle e é Ele quem faz. Que Deus os abençoe, meus irmãos, coloquem-se de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por essas palavras. E eu espero que vocês tenham comido e se alimentado dessa palavra. Então, meus irmãos, Deus abençoe essa palavra para vocês. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, e que ela seja edificante na vida de todos vocês. Coloca a mão sobre a vossa cabeça. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Às vezes pensamos que somos tão fortes. Às vezes pensamos que somos tão poderosos. E às vezes pensamos que somos tão merecedores de tantas coisas, porque achamos que fizemos isso, fizemos aquilo. E na verdade, Senhor meu Deus, o que estamos fazendo é nos exaltando. O que estamos fazendo, meu Deus, é deixando de reconhecer e acreditar ao Senhor a glória que lhe é devida.
Por isso, Senhor meu Deus, primeiramente eu quero pedir ao Senhor perdão por muitas vezes, meu Pai, ter achado que sou alguma coisa, e eu sei que sou apenas um servo do Senhor. Não quer dizer que não sou nada, meu Deus, porque eu sei que eu sou servo do Senhor. Então não posso dizer que não sou nada não, Pai, porque eu sou servo do Deus vivo, do Senhor. Mas sei, Senhor meu Deus, que às vezes também, como o rei Uzias, o meu coração se enche. Às vezes, meu Deus, penso ser o que não sou, e isso confesso publicamente, Senhor, e falo também diante do Senhor. Eu não quero ser derrotado, não quero ver o inimigo raspar a minha cabeça, não quero ficar envergonhado, Senhor meu Deus. Por isso eu acredito ao Senhor toda a honra e toda a glória, meu Pai, e tudo quanto a Deus, que analisando-se profundamente, ó Pai, for entendido que de alguma maneira manifesta alguma forma de poder, que seja acreditado ao Senhor a glória, a honra, o domínio para todos sempre. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, como servo do Senhor, é claro que eu quero ser usado pelo Senhor. Como servo do Senhor, é claro, Senhor meu Deus, que em favor das pessoas eu quero, meu Deus, exercer a minha situação servil. Mas que o Senhor seja aquele que faz a operação sempre. Que seja o Senhor a fazer maravilhas sempre, como eu sei que o Senhor está fazendo aqui. Como eu sei que o Senhor está realizando nesta vida, aqui neste lugar, maravilhas, curando enfermos, derramando do seu poder que subjuga as forças do diabo, derramando do seu poder que subjuga o poder de Satanás, que por sua vez tenta subjugar tantas outras vidas. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, exerce uma vez mais o seu poder aqui para colocar por terra todas as artimanhas infernais, todas as artimanhas demoníacas. Senhor meu Deus, eu clamo ao Senhor nesse momento, meu Deus, e o Senhor sabe que eu estou clamando com toda a força do meu coração, do jeito que eu sou. Eu sou assim, meu Deus, e não pretendo ser diferente, porque o Senhor me fez assim. Eu clamo ao Senhor com toda a força do meu coração, pedindo ao Senhor para derramar do seu poder sobre todas essas vidas que estão aqui, e sobre todas as pessoas que estão em casa nos acompanhando, também através das emissoras que estão transmitindo essa programação. Meu Deus, que todos possam reconhecer no Senhor todo o poder e toda a força, e que todos possam atribuir ao Senhor todo o poder e toda a força e toda a honra e toda a glória, e que seja envergonhado o adversário, não encontrando oportunidade de destruir aqueles, ó Deus, que estão diante do Senhor até fazendo uma grande obra. Senhor meu Deus, nós queremos, meu Pai, ter um entendimento profundo, sem ter de, meu Deus, ter esse entendimento depois de termos sofrido os prejuízos que são completamente evitáveis. Senhor meu Deus, entra nessa vida, entra nesse coração, para transformar esse entendimento, para transformar essa mente. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toma nas tuas mãos os teus pequeninos. Nós nos sentimos pequeninos perante o Senhor. Isso é para exaltar o nome do Senhor. Isso, meu Deus, é para que o Senhor veja que os nossos corações estão sendo sinceros no que diz respeito a reconhecer a importância, o tamanho, o poder que o Senhor tem, e nós queremos sim desfrutar desse poder. Senhor meu Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória nesse coração, nessa vida, nesse irmão, nesse jovem, nesse adolescente. E que nós nunca nos esqueçamos, ó Deus, que o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, que o Senhor é o Deus que faz a peleja por nós, o Senhor é o detentor do poder. Senhor, venha pelejar as nossas pelejas, batalhar as nossas batalhas, guerrear as nossas guerras. Nós reconhecemos, ó Deus, a insignificância do que realmente somos, e reconhecemos o poderio do Senhor, e tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor meu Deus, o Senhor pode curar esse câncer. Essa família já não tem mais força nem poder para lutar contra esse câncer.
para lutar, meu Deus, contra esses processos malignos que atingem essa casa, essa família. Mas o Senhor é o nosso poder. Toda glória e honra ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, todo louvor e toda glória, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, haja nessa casa, nessa família, nessa igreja, abençoando, abrindo portas, levantando o caído, Senhor meu Deus, fortalecendo aquele que precisa da sua força, do seu poder. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, operai tudo em todos. Faça, meu Deus, com que todos estejam confortados e consolados perante o Senhor. Eu estou certo da sua resposta para todos esses que estão orando comigo nesse momento. E eu estou certo, Senhor meu Deus, que o Senhor está sendo reverenciado, glorificado, engrandecido. E estou certo, meu Deus, que essas pessoas todas reconhecem e atribuem ao Senhor a força e o poder, a vitória que tem alcançado até aqui. Embora entendam que existem processos, meu Deus, que nos remetem à obediência e devem ser observados. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa esse povo, abençoa essa igreja, abençoa, meu Deus, grandemente nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. A sua força, o seu poder aquisitivo, a sua influência tem o seu valor, mas quando se trata da coisa espiritual, o único poder, a única força que tem valor é a força que vem do nosso Deus. Se falta a você essa força, você precisa se entregar para Deus hoje. Levanta sua mão para se entregar para Deus e entender que a sua força só vem de Deus. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, Deus abençoe. Você ouvinte também, levanta sua mão para receber Deus como o seu Deus, como a sua força. É a única forma de obter a vitória nas coisas que são dessa vida e nas coisas espirituais também. Você que está aqui está desviado dos caminhos do Senhor, Deus abençoe meu irmão também que está lá atrás. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, até quando você vai ficar sofrendo consequências? E quem sabe um dia você entenda que você está errado, mas por que continuar sofrendo? Volta para o Senhor agora, volta. Levanta sua mão, reconcilia-te com Deus. A decisão é sua, você quer Deus ou não? Você quer sair dessa vida que certamente vai levar você ao fracasso ou não? A decisão é sua. Eu não posso pegar você à força, espancar você e falar: olha, deixa Jesus entrar na sua vida. Não. Você é inteligente. Você sabe que Deus está falando contigo. Quer voltar para Deus hoje? Que Deus abençoe. Oremos por aqueles que vieram para Deus, aqueles que estão em casa, que também vieram para o Senhor, aqueles que em casa também reconciliaram-se com Deus. Oremos por essas pessoas. E também a nossa oração da fé. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, agradecemos o Senhor por essas vidas, essas pessoas que se entregaram ao Senhor, essas pessoas, Senhor meu Deus, que permaneçam, que perseverem, que essas pessoas, Senhor meu Pai, sejam cada dia mais abençoadas. O Senhor é poderoso, Senhor meu Deus, entendendo esses corações, para escrever o nome dessas pessoas no livro da vida e selar no sangue do Cordeiro. Aqueles que reconciliam-se contigo, na verdade, ó Deus, estão dando ao Senhor o espaço que o Senhor mesmo fez dentro delas, do tamanho do Senhor. Estão cedendo ao Senhor espaço para que o Senhor venha morar na vida delas. Entra nessas vidas, meu Deus. Cuida dessas vidas, meu Pai. Senhor, meu Deus, aqui está a sua igreja, aqui está o seu povo. O Senhor também é Deus vivo e poderoso. E agradecemos o nome do Senhor pelas ações que o Senhor está fazendo em cada uma dessas pessoas. Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor está curando o enfermo, fortalecendo o enfraquecido. Sei que o Senhor está trazendo alegria a esse coração, meu Deus. Sei que o Senhor está fazendo uma grande obra nessas pessoas. Meu Deus, a obra pertence a Ti, Senhor. Cura o enfermo. Senhor, eu repreendo todo o poder do mal. Coloca por terra toda a legião do diabo, da mentira, toda a legião satânica que aflige esse corpo, essa vida, esse sentimento, esse poder da mentira, do engano. Senhor meu Deus, eu repreendo. Sai dessa vida agora, Satanás. Sai dessa casa agora. Tem um Deus vivo que está agindo aqui. Ele é poderoso e você o conhece, Satanás. Saia dessa casa, porque o meu Deus está entrando. Saia dessa vida agora. Obra má, maligna,
satânica destruidora, obra da morte, saia em nome de Jesus Cristo, porque o meu Deus está abençoando essa casa, o meu Deus está abençoando essas pessoas, o meu Deus está abençoando essas famílias em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada uma dessas vidas, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Pregar a palavra de Deus é o meu negócio, ganhar almas é o meu negócio. Quando eu estou aqui, meus irmãos, nesse púlpito, a minha alma está alegre. O que eu faço aqui não é imposição de ninguém. O que eu faço aqui é voluntário desde os meus 15 anos de idade. Eu gosto de fazer isso. Eu estou aqui com prazer, pregando a palavra de Deus. Nós queremos que Deus haja dentro das casas, dentro das famílias. Eu estava no programa, um testemunho de uma irmã. Aliás, estou usando esse testemunho. E eu fiquei muito tocado, porque a irmã fala no testemunho que a casa dela era um desastre. Ela não tinha um esposo dentro de casa. O esposo gastava tudo na bebida, na jogatina. Dava quinta-feira e ele sumia, só voltava no domingo. E ela queria ter um esposo, queria ter um pai para os filhos e não tinha. E ela já estava numa situação extrema. Convido todos vocês que gostam de ganhar almas, porque nós estaremos aqui, acima de tudo, para ganhar almas. Nós somos ganhadores de almas e estaremos aqui principalmente, o ponto principal é ganhar almas para o reino de Deus. Muito obrigado, queridos irmãos. Vocês são muito gentis em virem aqui, apesar de toda a dificuldade. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço os nossos irmãos, agradeço os nossos amigos, pessoas de outros ministérios. Agradeço todos vocês de todo o meu coração. Digam comigo assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E vão com Deus, que o poder do nosso Deus, que a graça do nosso Deus, que as grandes manifestações do Senhor nunca falte em vossas vidas de hoje para todo sempre. Amém.